Olá pessoal, aqui é o Ricardo Piovan, sejam muito bem-vindos a essa live onde a gente vai trabalhar perguntas e respostas que vocês fizeram as perguntas ontem no nosso treinamento de como se transformar num palestrante. Vocês colocaram várias perguntas na aula de ontem, a minha equipe ela foi anotando aqui, tá tudo aqui na minha frente, eu vou responder uma a uma, tá? E é muito legal esse tipo de trabalho porque a gente tende a aprender mais com a pergunta dos outros do que com a nossa própria pergunta. Então, é bem, mesmo que você não tenha feito uma pergunta na aula de ontem, seria muito legal você estar aqui para você aprender. Meu objetivo é ajudar você a ser um palestrante aí de qualquer tema que você gostasse de ajudar as outras pessoas. Palestrantes de sucesso resolvem problemas, gente. Então eu crio uma palestra que resolve um determinado problema de uma empresa ou de um grupo de pessoas, provavelmente eu vou ter muito sucesso com tudo isso daí. Então vamos lá, vamos para as perguntas, mas lembrando que hoje às 8 horas da noite nós temos a segunda aula sobre a carreira de palestrante. E na aula de hoje, às 8 horas da noite, vem assistir essa aula, eu vou falar duas coisas. Primeiro, as 5 características de um palestrante extraordinário, os 5 comportamentos, as 5 atitudes de um palestrante que ganha muito dinheiro e ajuda muito as outras pessoas. E uma outra coisa que a gente vai conversar, como criar uma palestra. Como que a gente monta uma palestra que realmente impacta a vida das pessoas. Então, venham para essa aula de hoje às 8 horas da noite. Vamos lá, vamos começar com as perguntas aqui. E a primeira pergunta é assim, como fazer quando dar branco por causa do nervosismo? Bom, não pode dar branco, tá? Não pode, você tá no meio de uma palestra lá, te dar branco, não pode. Acho que a pergunta mais correta é assim, o que eu tenho que fazer para não dar branco? Duas coisas. Primeiro, treinar muito. Depois que você cria a sua palestra, você monta a palestra, eu vou explicar como monta a palestra hoje, você precisa treinar. E como que você treina? Chama a sua família, bota na sala e dá a palestra para ela. Chama os seus amigos num Meet da vida, num Zoom da vida e dá a palestra pelo computador para eles. Vai para a sala e dá a palestra para os bibelôs da sala, para ninguém lá na sala. Tem que treinar muito. Se você treina muito, você cria as conexões neurais e aí na hora que você for dar a palestra, as conexões neurais são ativadas de uma forma mais rápida, não dá branco. Uma outra forma de não dar branco, pessoal, são slides. Então você tem um slide que ele vai te lembrar o que você precisa falar naquele momento. Sei lá, tá na hora de eu contar a história de persuasão e influência do McDonald's, irmãos McDonald's. Pá! Aparece lá um slide de uma lanchonete do McDonald's. Na hora o seu cérebro vai conectar aquilo lá, você vai falar. Agora eu vou falar sobre o medo, o lado positivo do medo. Bota bem grandão, lado positivo do medo, tal. Quando vier, pum, você vai lembrar. Então essas duas estratégias podem te ajudar a não dar branco, tá bom? Uma outra pergunta interessante aqui, Ricardo, depois dos 50 anos fica difícil ser palestrante? Não, isso está na cabeça de cada um de nós, né? Quando eu vi essa pergunta aqui, eu lembrei do Bob Proctor. Foi um palestrante muito renomado nos Estados Unidos, ele faleceu, se eu não me engano, em janeiro desse ano, aos 87 anos. Ele começou a palestrar depois de 50 anos, sabe? Gente, isso aqui não tem idade, isso aqui tem você ter uma palestra muito bem construída, uma palestra que resolva um problema muito grave de uma empresa, um problema de uma pessoa, e você saber fazer marketing, saber fazer vendas. Inclusive a aula de amanhã nós vamos trabalhar isso, eu quero ensinar vocês como que faz marketing, como que faz vendas de palestra. Sabe, é um tripé, você tem uma palestra excepcional, você tem um marketing excepcional, você tem um processo a reunião de convencimento excepcional, você tem esse tripé, nota 9 ou 10, você vai vender, independe da sua idade. Tá? Cuidado com esse negócio de idade. Depois procura aí pessoas que construíram impérios depois dos 50, 60 anos. Tem um monte de casos assim.
Próximo, Ricardo, eu possuo conhecimentos gerais, me dou muito bem com relacionamento, comunicação persuasiva. Porém, não sei onde começar a estruturar um conteúdo didaticamente. Venha para a aula de hoje. Hoje eu vou ensinar eu vou dar detalhes para vocês dos 5 elementos que tem uma palestra. Ó, começa a palestra falando isso, depois você fala isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se a sua palestra tiver esses 5 elementos aqui, meu amigo, vai ser uma grande palestra. E obviamente tendo um conteúdo fantástico. Então não sabe estruturar uma palestra? Venha para a aula de hoje, terça-feira, às 20 horas, que eu vou explicar tudo isso daqui. Uma outra pergunta, por onde começar? Tripé. Criar a palestra, marketing e vendas. Por onde começar? Criando a palestra. Na verdade, eu passei um pouco antes, qual o tema de palestra que eu vou falar? Eu vou falar sobre liderança, eu vou falar sobre inteligência emocional, eu vou falar sobre vendas e negociação, eu vou falar sobre resiliência, eu vou falar sobre comunicação, eu vou falar sobre gestão de tempo, vou falar sobre criatividade. Primeiro, é determinar o problema que você vai resolver. Segundo passo, criar a palestra, vem para a aula de hoje, a gente vai trabalhar. Precisa de escolaridade superior para fazer palestra? Olha, não. E o melhor exemplo disso é um cara chamado David Portes. O David Portes, gente, ele era um camelô. Ele era um camelô de rua. E ele era muito bom em vender. O que ele fez? Sem ter ensino superior, sem nada disso daí. Ele cria uma palestra sobre vendas. E aí ele sabe fazer marketing e tal, trabalha essas coisas que a gente vai aprender na aula de amanhã, bum, ele estoura. Né? Hoje ele é um palestrante milionário. Então, depois vocês procuram aí David Portes, de camelô a palestrante milionário. Não precisa ter... Gente, nesses 20 anos, nunca me pediram o meu diploma. Você é formado em quê? Não. Se você faz um marketing legal e se você tem uma reunião, uma conversa muito boa assim com as pessoas, o que vai acontecer, gente? O cara compra você. A sua autoridade ela fica instantânea, sabe? Muitos de vocês estavam na aula de ontem, estão aqui hoje, vocês não me conheciam e eu criei essa autoridade instantânea com vocês, tá? Não se preocupa com isso daí. Vamos lá, vamos trabalhar essa parte, o tripézinho aqui que a gente está batendo bastante nessa tecla. Ricardo, eu fecho palestras, fecho palestras a partir de empresas terceiras. Quer dizer, empresas terceiras vendem para você. Como conseguir fechar direto, né? Vender direto? Vem para a aula de amanhã, cara. É que eu vou ter que te explicar os 4 passos do marketing e os 2 passos da reunião comercial, tá? Então, assim, eu te explicar aqui nessa live de perguntas e respostas não vai dar tempo. Então, vem para a aula de amanhã, eu vou explicar com detalhe isso, eu vou explicar com detalhe isso. Aí deixa as empresas terceiras fecharem, mas você vai ter muito mais potência. Porque se você me fez essa pergunta, você não está muito satisfeito com o que as empresas terceiras estão fechando, né? Ou está fechando muito barato, ou estão comendo muito do bolo, você quer você mesmo fazer. E é assim, eu não fico dependendo de outras pessoas para vender. Eu vou lá, eu trabalho o meu marketing, eu trabalho as minhas vendas e eu faço acontecer, tá bom? E aí, eu vou... uma outra pergunta muito parecida aqui, ó. Ricardo, eu sou palestrante e supervisor de uma rede de academias. Estou amando o seu conteúdo, legal. Mas queria me profissionalizar como palestrante. Você acha necessário ter uma empresa física ou somente pelas redes sociais? Vem para a aula de amanhã, que daí eu vou te explicar o marketing e eu vou te explicar as vendas. E você vai ver que você não precisa ter uma empresa física. Sabe, você pode fazer essas coisas sozinho inicialmente, usando as suas redes sociais, e eu vou explicar isso daí amanhã. Aí depois você dá um salto maior. Aí depois você de repente começa a montar a equipe. Mas dá para você começar sozinho através das suas redes sociais. Mas uma coisa importante, não é só criar rede social e vai vender. Não! Tem que criar do jeito certo.
e a gente vai falar sobre isso daí amanhã, tá bom? Bela pergunta, valeu. Pessoal, vou continuar aqui, ó. Eu tô transmitindo nos meus dois perfis do Instagram. Eu tenho um perfil do Instagram chamado ricardo.piovan e eu tenho um perfil do Instagram chamado ricardopiovan.carreira de palestrante. Se você está no Ricardo Piovan, vai para o ricardopiovan.carreira palestrante e já se inscreve no meu canal aí do Instagram, tá? Porque com o tempo eu vou parar de falar sobre carreira de palestrante e treinador no Ricardo.piovan. Ricardo.piovan, eu quero falar de liderança, inteligência emocional, alta performance profissional, relacionamento. E no Ricardo.piovan.serpalestrante, Ricardo.piovan.serpalestrante, eu quero só falar de carreira. Então, se inscrevam no Ricardo.piovan.serpalestrante, tá? Porque com o tempo eu só vou falar disso lá. Próxima pergunta. Ricardo, qual foi o seu principal desafio no início da sua carreira e o que você fez para superar? As minhas palestras eram uma porcaria, elas não eram muito transformadoras, tá? Por quê? Porque nunca ninguém tinha falado, Ricardo, uma palestra bem feita tem 5 elementos, faz isso, 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 isso. Eu fui muito na tentativa e erro, então, porra, eu fazia de qualquer jeito, dentro da minha cabeça. Mas você não vai ter esse problema, porque na aula de hoje, às 8 horas da noite, você vai aprender os 5 elementos de uma palestra extraordinária, tá bom? Pergunta. Não, eu acho que eu pulei. Isso aqui. Ricardo, já sou palestrante, tenho experiência, porém tenho muita dificuldade para vender as minhas palestras. Como posso impulsionar essas vendas? Vem para a aula de amanhã, cara. Desculpa eu ser repetitivo, gente, mas às vezes as perguntas elas se repetem muito, né? Amanhã, marketing e vendas. Não adianta ter uma palestra extraordinária apenas. E você que me fez essa pergunta, provavelmente a sua palestra já é muito boa. Só que, o que vai acontecer? Não sabe fazer marketing, não sabe fazer vendas. Vem para a aula de amanhã, às 8 horas da noite, eu vou te explicar esses 2 pontos aqui, ok? Ricardo, qual foi a primeira empresa e o primeiro tema que você palestrou e quais foram os seus maiores desafios? Gente, a primeira empresa que eu dei uma palestra paga foi a Receita Federal. A Receita Federal, gente, todos os caras da Receita Federal lá, tal, não sei o quê. E como eu falei anteriormente, a minha palestra não era muito boa, assim, sabe? Não tinha esses 5. Desses 5 elementos, só tinha 2, né? Faltavam os outros 3 elementos. Então, esse foi o meu maior desafio. E eu estava tão inseguro, mas tão inseguro, que eu fiz uma metralhadora de NES. Sabe quando você está inseguro? Então, pessoal, né? Pessoal, tem que fazer isso, né? Você fica buscando a confirmação. Não é, né? Mas depois eu fui aprendendo essas coisas que eu estou ensinando para vocês e aí ficou mais fácil. Ai, se eu tivesse um Ricardo Piovan me ensinando essas coisas no começo da minha carreira. Teria sido muito mais fácil, pessoal. Venham para a aula de hoje, venham para a aula de amanhã, tá bom? Ricardo, eu sou professora supervisora, amo passar conhecimento, moro no interior. Como iniciar nesse ramo de palestras em uma cidade pequena? Você não vai se limitar à sua cidade pequena. Sabe, você, sei lá, você tem aí, vamos dizer que você mora em Jabuticabal. Sabe, qual que é toda a região aí de Jabuticabal? Qual que é a grande Jabuticabal? Nós vamos fazer marketing e eu vou ensinar o marketing amanhã para isso daqui, para o estado de São Paulo inteiro. Na verdade, gente, hoje nós estamos na era da informática, Brasil inteiro. Eu acabei de fazer uma reunião com uma grande transportadora brasileira, que os líderes estão em vários pontos do país. Nós vamos fazer a palestra de uma forma online. Então, e assim, e mesmo que a empresa queira fazer de uma forma presencial, ela vai pagar o seu deslocamento até lá. Pessoal, daqui 2 semanas estou indo para o Maranhão
fazer uma palestra lá em Suzano. Daqui um mês mais ou menos eu estou indo para Ribeirão Preto fazer uma palestra de liderança. Sabe, não esquece só, não esquece só seu mundinho. Cara, é Brasil inteiro, quiçá o mundo inteiro, todo lugar que fala língua portuguesa. E amanhã vamos trabalhar isso daí. Professor Ricardo, qual a diferença entre palestrante e orador? Não faço a mínima ideia, cara. Quando eu falo em orador, eu penso no orador espírita, eu penso no orador de classe, eu penso no orador, o professor que vai ser orador da turma. Palestrante talvez é uma coisa mais profissional, é uma coisa de pagar, vai ter que pagar, eu não sei exatamente, precisaria procurar no dicionário a diferença entre os dois aí, e eu acho que isso é irrelevante, gente. Aqui nós queremos nos transformar em palestrantes, e palestrantes muito bem pagos. Nós vamos ajudar as pessoas que têm problemas com o nosso conhecimento, mas a gente vai ser muito bem pago por isso. Sabe, não adianta só o outro lado ganhar com a sua palestra. Você tem que ganhar também. Tem que ser um ganha-ganha. Porra, você vai dar uma palestra de graça, ou vai dar uma palestra cobrando muito pouco, só os outros estão ganhando. Você não está ganhando. Sabe, então não é para fazer de graça. Sabe, às vezes eu faço de graça, a gente faço. Porra, se um GRAAC me chama, eu não vou cobrar do GRAAC. Se, sei lá, uma puta instituição filantrópica me chama, eu não vou cobrar. É a minha doação para o mundo. Agora, as outras empresas que elas vão ganhar dinheiro com o meu conhecimento, eu vou cobrar. E não vou cobrar barato, não. E amanhã, gente, vocês vão aprender como não cobrar barato. Você tem que, sabe, o seu marketing é tão incrível, a sua reunião é tão incrível, que o que acontece? Os caras falam assim, vamos contratar o Ricardo. Ricardo está cobrando 16 mil reais, o outro está cobrando 6 mil reais. Não, vamos contratar o Ricardo. Porque o Ricardo que manja, o Ricardo que sabe. O outro de 6 mil reais, ele sabe, tá legal também, mas não era isso. O Ricardo sabe mais, vai valer muito mais a pena ir aqui. Então, venha para a aula de amanhã, gente. Venha para a aula de amanhã. Vamos cobrar. Teixeira, vamos cobrar, a não ser, Teixeira, que você tem muito dinheiro, você não precisa realmente disso, você só quer devolver para o mundo tudo que você ganhou, tá tudo certo também. Eu cobro, tá? Então, vem para a aula de amanhã, Teixeira, vem para a aula de amanhã. É que não é tão simples assim, não existe uma bala de prata. Não existe assim, Teixeira, faz isso aqui, pá, e aí consegue. Não existe uma bala de prata. É todo um processo que eu vou ensinar na aula de amanhã, tá bom? Vamos lá? Qual o tempo das suas palestras? Pessoal, existe empresa que vai te pedir, a palestra tenha 40 minutos, tem empresa que vai pedir 1 hora, tem empresa que vai pedir 1h30, tem empresa que vai pedir 2 horas. Até 2 horas eu considero como palestra, tá? Para mim, passou de 2 horas, começou a virar workshop, começou a virar treinamento. Mas a empresa que está te contratando, ela determina o número de horas que você vai fazer. Ricardo, mas eu vou vender ticket da minha palestra. Dá uma palestra de 1h30, 2 horas, fica bem legal, fica bem forte tudo isso daí, tá? Ricardo, sou iniciantes, qual temas devo buscar para as minhas palestras iniciais? Na aula de ontem, gente, eu dei sugestão de 8 temas que as empresas e as pessoas mais contratam, tá? Então, se você não assistiu a aula de ontem, talvez ainda esteja liberada no YouTube, tá? Porque elas saem do ar, a gente deixa só por algumas horas. Então, talvez está liberado. Vai lá, eu estou falando dos 8 temas que as empresas e as pessoas mais contratam, tá bom? Ricardo, identificar problemas e criar palestras para resolvê-los fará com que eu me diferencie no mercado? Sim. Gente, você não vai vender uma palestra se a sua palestra não resolve um problema. Isso daqui é uma coisa de mercado, é independente de palestra. Produtos só são comprados porque produtos resolvem problemas. Porra, tô com a minha Coca Zero aqui. A minha Coca Zero, ela resolve um problema. Ela mata a minha sede e me dá uma refrescância. Ou não, né? Mas tá aqui, ó. Ela resolve um problema.
O seu celular, você compra, por que você compra? Porque ele resolve um problema, você tem que se comunicar com as pessoas. A palestra é a mesma coisa. Quer vender uma palestra e vender caro, ela tem que resolver um puta problema que a empresa tem, que as pessoas têm. E os 8 temas que eu expliquei ontem, eles resolvem problemas muito graves dos profissionais e das pessoas. Beleza? Ricardo, qual tema não devo usar nas palestras? Temas que não resolvem problemas. Mas também, como falar isso de uma forma correta, né? Existem temas que as empresas não... tá errado, tá, gente? Mas as empresas não pagam muito. Por exemplo, né? Liderança espiritual. Porra, é muito legal isso daí. Eu curto pra caramba, adoraria falar sobre isso daí. Tenho conhecimento para falar, mas as empresas, elas não veem muito valor nisso daí. Sabe? A não ser que o diretor, o dono da empresa, isso é uma coisa muito importante para ele, né? Então, liderança espiritual. Você vê uma outra coisa, né? Dependência química. Porra, é um puta tema. Nossa, tem que divulgar esse tema para o mundo, para acabar com esse problema. Mas as empresas, elas não botam muito valor. Sabe, são raras as empresas que vão pagar 4 mil, 6 mil reais por uma palestra dessa. Eles vão querer colocar esses temas em CIPAT. E CIPAT, gente, normalmente não paga bem. CIPAT, os caras vêm, normalmente eles vêm, não, você vai ser conhecido aqui na empresa, dá de graça. Não, tem uma ajuda de custo de 1.000, 2.000 reais. Sabe, eu não faço CIPAT, gente, a não ser que vai me pagar 8, 12, 16 mil reais. Sabe, então, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que esses temas não são importantes. Muito pelo contrário. Liderança espiritual, dependência química, pelo amor de Deus, isso são temas muito importantes. Precisamos falar sobre isso. Mas normalmente as empresas não valorizam muito isso daí. Tá? É uma pena, mas é assim, tá? Agora que as empresas estão começando a valorizar, falar sobre ansiedade, falar sobre burnout. Por quê? Porque agora está pegando no bolso das empresas, né? Porque tá um caos isso daí. Semana passada mesmo eu tive uma reunião com uma empresa que eles queriam uma palestra onde eu falasse sobre ansiedade, burnout e depressão. Tinha mais um pontinho também. E aí eu acabei fechando a palestra. Mas antigamente, nossa, mas agora estão começando a solicitar isso daí. Porque tá pegando, né? As pessoas não estão... as pessoas estão tendo muita falta por causa disso daí, né? Vamos lá. Tem mercado nas palestras para o tema dependência química. Infelizmente, né, as empresas não valorizam muito isso. Mas em CIPAT, tá? Pergunta: inovação tecnológica, as empresas precisam e sabem onde buscar. E sabem. Onde buscar outras inovações? Por exemplo, gente, quando eu vou dar uma palestra sobre criatividade e inovação, eu não me limito apenas à parte tecnológica. Eu vou dar uma palestra sobre criatividade, sobre inovação, que eles podem usar em qualquer área da sua vida. Então, se eu fosse você, não se limite à inovação tecnológica. Vai lá e é uma palestra sobre criatividade e inovação. A temática é mais ou menos assim. Sempre é possível fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Líderes extraordinários, profissionais extraordinários estão sempre buscando a inovação e a melhoria contínua. E inovação, melhoria contínua é assim, A minha palestra de inovação é mais ou menos assim. Eu falo dos problemas dos profissionais que não inovam, das empresas que não inovam. Depois eu falo sobre o que é criatividade, depois o que é inovação, porque são coisas diferentes, completamente diferentes, e depois eu ensino ferramentas de como fazer criatividade e inovação. Uma puta de uma palestra.
né? Então não se limite. Isso aqui, as ferramentas você pode usar para qualquer... Recursos humanos você pode usar essa ferramenta. Para vendas pode usar essa ferramenta. Para a área de TI pode buscar essa ferramenta. Tá bom? Deixa um pouco mais amplo isso daí. Gostaria que você respondesse amanhã sobre ESG, um tema que as empresas têm falado muito, mas falhado muito. Olha, esse ESG, se eu estou entendendo o que é o ESG, é o lance de ambiente, cuidar da parte ambiental, ter mais parte social também, tal. Mas olha, as empresas não estão pagando muito por isso daí, não. Eles vão querer, sabe... Olha, eu tenho uma empresa de palestras há mais de 20 anos. Eu nunca recebi uma solicitação de palestras para esse tema. Posso estar falando uma grande besteira aqui? Posso. Por quê? Porque as minhas palestras, elas são mais comportamentais, são de alta performance, na liderança, no profissional. E eu imagino que o ESG é uma coisa mais técnica. Então eu nunca recebi uma solicitação sobre isso daí. Por isso que eu estou falando que eu acho que não encaixa muito. Eu acho que uma empresa que quer ser mais ESG, ela vai contratar um consultor, para o consultor virar e falar assim, ó, vocês têm que fazer isso, 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 isso. Me desculpe, eu posso estar falando uma grande besteira, porque as minhas palestras são mais comportamentais, tá bom? Pessoal, principalmente vocês que estão aí no meu perfil, ricardo.piovan, depois que vocês saírem, vão lá para o meu perfil, ricardopiovan.serpalestrante, e se inscrevam lá. Porque com o tempo eu vou parar de falar sobre ser palestrante no ricardo.piovan. Eu só vou falar do ser palestrante no ricardopiovan.serpalestrante, tá bom? E hoje, às 8 da noite, eu quero falar para vocês as 5 características de um palestrante extraordinário e como criar uma palestra, hein? Venha para a aula de hoje, tá imperdível, às 8 horas da noite lá no YouTube, tá bom? Vamos continuar as nossas perguntinhas aqui, ó. Me perdi, achei. Ricardo, acredito que conhecendo os paradigmas e cultura da empresa, teremos um rumo ao tema das palestras. Estou certo ou estou equivocada? Está certíssima. Só que é assim, ó, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma palestra de liderança e eu faço marketing da minha palestra de liderança. Aí as empresas ligam para mim, as pessoas ligam para mim para conhecer a minha palestra de liderança. Opa, tá acabando a bateria aqui de um dos celulares, que eu tô 2 celulares. Aí as empresas, só um minuto, gente. As empresas, elas me procuram sobre essa palestra. E aí eu vou entender qual é a dificuldade. Eu vou entender qual é o problema. Eu vou entender a cultura da empresa. E caso eu perceba que alguma coisa que eles falem não está embutido na minha palestra, o que eu faço? Eu vou lá e coloco na minha palestra. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? A minha palestra de liderança não tem sobre como contratar pessoas. Não tem, ela fala sobre outras coisas. Mas de repente, nessa conversa, nessa reunião, alguém fala, puta, Ricardo, nossa, o pessoal contrata tudo errado, eles contratam as pessoas tudo errado, aí depois fica querendo demitir e tal. Não, tranquilo, vamos falar na palestra durante 10, 15 minutos uma estratégia de como contratar corretamente. Porque a maioria das pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, são demitidas pelos seus comportamentos. Vamos trabalhar isso daí. Então, é importante. E quando que a gente vai conhecer a cultura da empresa? Na hora da reunião. Só que antes eu tenho que ter um chamariz, que é o que eu vou ensinar amanhã. Gente, amanhã eu vou ensinar um chamariz para vocês, que as empresas vão ficar assim, preciso falar com esse cara, eu preciso conversar com esse cara tem coisa boa aí, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre isso daí. Ricardo, você tem um tema para vender em igreja? Cara, eu nunca vi alguém vender uma palestra para uma igreja. Nunca vi. Posso estar enganado, tá? Mas nunca uma igreja veio para mim e falou, Ricardo, na verdade já vieram.
né? Várias igrejas já viram, só que eles pedem para fazer de uma forma gratuita, sobre resiliência, sobre inteligência emocional, sobre liderança, tem muito disso daí, só que é gratuito. E aí o seu coração tem que falar, bom, vou fazer isso daí, vou entregar, devolver para o universo daquilo que eu aprendi, fazer de graça. Mas cobrar, cara, eu acho que não é por aí não, viu? E você precisa cobrar. Você pode dar essas palestras gratuitas também para a igreja, não tem problema nenhum. Faça isso, mas você precisa ganhar também, cara. Então vamos direcionar para outras organizações, para quem está pagando também. Temas sobre CIPAT não são interessantes? São todos esses temas que eu falei ontem, você pode usar para CIPAT, mas normalmente CIPAT paga pouco, tá? Eu não faço mais palestra para CIPAT, a não ser que me pague muito. Normalmente, muitas vezes vem, tem uma CIPAT e tal, queremos saber a palestra do Ricardo e tal. A gente manda a nossa proposta, só que não fecha, porque, é 15 mil, 16 mil. E a CIPAT, ela tem um orçamento pequeno, gente. Não é que o pessoal da CIPAT não quer pagar muito, eles querem, mas o orçamento deles é pequeno. Às vezes, o quanto você cobra da palestra é o orçamento total deles, entendeu? Então acaba não rolando. Qual o melhor horário para ministrar uma palestra? Aqui tem duas coisas, tá? Se uma empresa contrata, a empresa vai determinar o horário da palestra. Então a empresa vai falar dia tal às 10 horas, dia tal às 14 horas, dia tal às 16 horas. Eles determinam, tá? Agora, uma palestra que você vai vender ticket, você vai vender um a um. Se for, eu sugiro durante a semana à noite, porque durante o dia as pessoas estão trabalhando, ok? E sábado, as pessoas querem mais zoar. Mas dá para fazer de sábado também, já fiz de sábado também, mas acho que à noite seria melhor. Quanto cobrar no individual? Cara, depende muito de quanto você quer ganhar e o número de pessoas que você quer colocar. Sei lá, você vai fazer uma palestra para 100 pessoas, vai lá e cobra R$ 97,00 a sua palestra, você vai ter um faturamento de 9.700, paga, sei lá, 1.500 para o hotel e equipamento, embolsa 8.000. Você tem que fazer uma conta de quanto você quer ganhar. Ah não, vai ser 50 pessoas, porra, vende a 197. Pô, cara, o que é esses 97 aí? Foi feito um estudo e o que tem 7 no final vende mais, tá? E eu não discuto com o estudo, eu faço o estudo. Eu li esse estudo, 99, 98, 97, 00, 97 é que vende mais, tá? Então, você tem que fazer um cálculo, cara, sabe? De o quanto que você quer ganhar para isso daí. Ah, não, eu quero ganhar pouquinho, tal, eu não me valorizo muito. Então, cobra pouquinho. Mas não pode, tem que cobrar bastante. Tempo da palestra já foi, quanto cobrar? É possível ser influenciadora digital ministrando palestras? Depende do que você... por exemplo, eu sou influenciador digital, eu tenho a minha rede social no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, e eu falo sobre liderança, alta performance e tal, e sou palestrante, né? Sei lá, se é uma influenciadora digital de maquiagem, vai ter que ser uma palestrante de maquiagem, né? Tem que ter uma relação com o ponto que você é influenciador digital. Posso aplicar em palestras motivacional, incluindo o assunto... Posso incluir numa palestra motivacional, falar sobre fé? Acho que é sobre fé, sobre religião. Cara, tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. Existem 3 temas que são muito sensíveis de você falar em palestras, né? Religião, futebol e política. São temas muito sensíveis. Você tem que ter uma habilidade muito grande para poder falar dessas coisas, sabe? Porque senão você começa a ter obstáculo de algumas pessoas. Então, para quem está começando, muito cuidado em falar sobre esses 3 temas aqui. Você provavelmente vai ter algumas pessoas que podem ficar sensíveis e começar a querer retrucar com você lá. Eu falo.
Só que eu tenho uma habilidade muito forte, são 20 anos trabalhando. Para quem está começando, cuidado, pessoal. Como começar sem ainda ser conhecido? Se logo as pessoas querem saber a rede social, qual as palestras que você deu, aonde você vai deu. Olha, se as pessoas estão perguntando qual é a sua rede social, quais as empresas que você já deu palestra, qual a credibilidade que você tem, é que seu marketing está errado. O seu marketing está errado. Porque quando você faz o marketing do jeito que eu vou te explicar amanhã, as pessoas se conectam com você de uma forma, mas de uma forma tão grande que essas coisas são irrelevantes. Por que a pessoa está te perguntando isso? Porque você não está convencendo. Porque você está fraco no seu convencimento. O seu material de marketing é fraco. A hora que você abre a boca para conversar com as pessoas na reunião, desculpa eu às vezes falar isso de uma forma mais forte, tá? Mas é que você está fraco. Porque se você estiver forte, seu marketing é forte, o jeito que você apresenta é forte, eles não perguntam essas coisas. Porque eles olham para você e falam, eu preciso do Ricardo, eu preciso da Maria, eu preciso da Joana, eu preciso do Aguiar. Se está fazendo esse tipo de pergunta é porque você está errando antecipadamente a parte anterior, tá bom? E assim, ó, rede social, ela é depois, ela vem depois, você cria isso depois que você começa a criar essa autoridade instantânea. Vem para a aula de amanhã que você vai entender melhor isso daí que eu estou falando, beleza? Pergunta, nota fiscal, recibo, MEI, como fazer para cobrar? Você tem duas formas de cobrar, tá? A forma número 1 é você ter uma empresa, e aí para quem está começando pode ser uma MEI, né? Uma MEI, nossa, a MEI se abre pela internet, hoje está muito fácil tudo isso daí, você tem uma MEI, ou aí vai ter que mandar a nota fiscal, ou você não quer abrir empresa, né? RPA, né? Um recibo de profissional autônomo. O único problema do RPA é que os impostos são maiores do que uma MEI, tá? Mas tá com medo de abrir empresa, tem alguma crença limitante em relação a isso, vai trabalhar essa crença limitante, aí abre a MEI, mas não quer abrir a MEI, RPA, só que vai pagar mais imposto relacionado a isso daí. Mas isso é detalhe, gente. Vende que aí ter a empresa, ter a MEI, ter a porra do RPA, tudo é lindo, é maravilhoso. Sabe, esse tipo de pergunta, tem que tomar cuidado se não tem uma crença limitante aí por trás, tá bom? Mas eles vão precisar de um documento fiscal, seja uma nota fiscal ou seja um RPA. Há tema em gerenciamento de conflito, muito. Liderança tem gerenciamento de conflito, trabalho em equipe tem gerenciamento de conflito, inovação tem gerenciamento de conflito, então você pode encaixar essas coisas em vários temas, ou criar um tema específico, gestão de conflito, vai dar bem, vai que vai dar bem isso daí. Pessoal, é uma pergunta que fizeram aqui, às vezes eu não consigo ficar falando, lendo ao mesmo tempo e tal, mas eu vou, isso daqui eu vou gravar e vou jogar essas perguntas e respostas lá no YouTube, tá bom? E se você não, isso. Trabalho em equipe cabe dinâmicas, assim ó, palestra em teoria não tem dinâmica, palestra é palestra, é você chegar e você falar, as pessoas ouvirem, perguntar, você envolver as pessoas com perguntas para as pessoas. Então, uma palestra, normalmente, ela não tem dinâmica. Algumas pessoas fazem palestra com dinâmica, fazem. E você pode fazer, pode ser um diferencial. Então, você pode aplicar também uma dinâmica. Ricardo, como treinar a voz para palestrar? Cara, é treino, bicho. Gente, eu nunca fiz um curso de oratória. Eu nunca fiz, Ricardo. E ó, vocês me veem aqui falando com essa desenvoltura, com essa potência e tal. Eu sou tímido. Eu sou uma pessoa tímida. Só que o que aconteceu? Eu treinei muito. Hoje eu não treino mais. Hoje, na verdade, né, eu dou as palestras ao vivo, acaba sendo treino, né? Mas eu treinei muito.
Eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins, que ela é mais ou menos assim, ó. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Eu vou repetir essa frase. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, você quer ser bom de falar, quer ser bom de palestrar? Repete, repete, repete. E você pode repetir com a sua família, você pode repetir você sozinho na sala, você pode repetir você fazendo uma aula pelo Meet, pelo Zoom, para os seus amigos, para os seus colegas. Você pode pegar o Meet, o Zoom, fazer uma palestra, só você gravando lá para você assistir depois. Repete, gente, repete. Amanhã, além de falar sobre como vender, eu vou abrir as inscrições do Profissão Palestrante. E lá no Profissão Palestrante, que é o meu treinamento, a gente aprofunda um pouco mais todas essas questões, tem um módulo sobre oratório e posicionamento de palco, onde eu vou explicar para você alguns toques, algumas coisas e tal. Mas a repetição, ela é o melhor, porque você cria uma porrada de conexões neurais e você começa a ministrar a sua palestra de uma forma extraordinária. Ok? Bom, pessoal, essas eram as perguntas que vocês me fizeram ontem, conforme prometido, tá aí. Venha na aula de hoje às 20 horas, onde você vai aprender a criar uma palestra, mais as 5 características de um palestrante extraordinário. E amanhã você tem que vir também sobre como vender, como chegar até as empresas, tá? Você que está no meu perfil, ricardo.piovan, acabou a aula, acabou aqui, vai lá para o ricardo.piovan.serpalestrante e me segue lá. Porque com o tempo eu vou parar de falar sobre ser palestrante aqui no ricardo.piovan. E você que está aí no ricardo.piovan, ricardo.piovan.serpalestrante, lembra de me seguir aí também, para você estar sempre recebendo conteúdo. Eu sempre vou estar gravando alguma coisa, vou estar colocando um post, algum tipo de aprendizado. Tá bom, pessoal? Tá aí, entreguei as perguntas aí para vocês e a gente se encontra hoje às 8 horas da noite sobre como criar uma palestra e como também ser as 5 características de um palestrante extraordinário. Ok? Estou esperando vocês às 8 horas da noite. Tchau, pessoal!